Olá, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar aqui com uma questão envolvendo análise combinatória ou binômio de Newton, uma questão bem interessante aqui da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Vamos aqui para o enunciado da questão. Um garçom anotou os pedidos de 3 fregueses. Cada freguês pediu um prato principal, um acompanhamento e uma bebida. Posteriormente, o garçom não sabia identificar o autor de cada pedido. Lembrava-se, porém, de que não havia nenhuma coincidência entre os pedidos. Os pratos principais eram diferentes entre si, o mesmo ocorrendo com os acompanhamentos e as bebidas. O número de maneiras diferentes que o garçom poderia distribuir os pedidos entre os 3 fregueses é... Aí a gente tem que escolher aqui qual a alternativa correta, né? Poxa, questão bem interessante aqui, começando com a análise combinatória. E o interessante quando a gente trabalha com a análise combinatória é que em qualquer ramo que você trabalha, em qualquer coisa que tu faz no dia a dia, a contagem ela faz parte do nosso dia a dia, ou seja, ela faz parte do nosso cotidiano, do cotidiano das pessoas. Então, por exemplo, quem nunca observou uma placa de carro e pensou, poxa, quantas placas diferentes de automóveis formam-se em 3 letras e 4 algarismos? Tem também, por exemplo, quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, a gente pode escolher os 6 números entre os 60 totais do jogo da Mega Sena? Ou também, talvez, por exemplo, numa classe ali que tem 10 alunos, quais são as maneiras possíveis, né? Quantas são as maneiras possíveis de escolher, por exemplo, 2 representantes da turma? Então, isso é contar. E também, claro, contar não é um processo tão simples assim como a gente imagina, né? E pensando, claro, em contagem, a gente vai chegar ali em fatorial. E daí, para resolver esse exercício aqui, a gente tem que entender como funciona esse tal de fatorial. E o que é isso, né? Esse fatorial. Então, vamos primeiro por exercício, aí a gente dá uma ideia do que seria esse negócio de fatorial. E no caso fatorial, a gente representa fatorial da seguinte forma. Tá? Beleza, então vamos lá para o exercício. Eu montei aqui uma ideia para a gente, para ficar mais fácil para compreender aqui a resolução do exercício, né? Temos aqui prato 1, prato 2 e prato 3. Temos aqui a refeição principal, prato 1, prato 2 e prato 3. Temos aqui os acompanhamentos 1, 2 e 3. E temos aqui também as bebidas 1, 2 e 3. Então aqui a gente tem 3, 2, 1. O mesmo esquema para os outros ali. Então a gente vai só copiar para cá para facilitar a vida da gente, né? Se a gente indicar aqui os pratos principais por P1, P2, P3, os acompanhamentos por A1, A2 e A3 e as bebidas por B1, B2 e B3, temos que o número de maneiras diferentes que o garçom poderia distribuir os pedidos entre os 3 fregueses vai ser dado por isso daqui que nós temos. Ou seja, então nós temos que aqui n será igual a 3 fatorial, que vai multiplicar por 3 fatorial, que vai multiplicar por 3 fatorial. Interessante, né? E daí, qual o resultado que daria isso daqui, observando as alternativas que nós temos ali? Muito fácil, né, cara? Nós temos que, então, n vai ser igual a 3 fatorial elevado a 3. Ah, cara, eu queria resolver isso daí para ver se é isso mesmo. Pô, não precisaria, é só demonstrar quais opções que a gente tem ali. Mas, resolvendo isso daí, ficaria assim. Por exemplo, ó, resolvo o fatorial disso daqui, vai dar então o seguinte: 6 vezes 6 vezes 6. Como assim que isso aqui virou 6? Assim, ó, 3 fatorial. Tu vai pegar e fazer isso. 3 vezes 2 vezes 1. O mesmo acontece para os outros aqui. 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual a 6. Ou seja, 6 vezes 6 dá 36. E 6 vezes 36 vai dar um total de 216 maneiras diferentes que o garçom poderia distribuir os pedidos. Então, só para conhecimento, 216. Esse segundo caso aqui, a gente não vai nem desenvolver aqui
fatorial, porque ó, isso aqui, ó, 3 elevado a 3 vai dar 27. E aí nós temos que fazer ainda o fatorial disso. Cara, isso daqui vai dar um número extremamente grande, cara. Vai dar muito grande isso daqui. Então não vamos nem fazer isso, tá? 3 fatorial, a gente já fez ali, dá 6. Isso aqui, a gente tem um expoente que dá o fatorial, ou seja, 3 elevado ao que a gente já sabe. 3 fatorial é quanto? É 6. 3 elevado a 6 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes ali, que vai dar um total de 729. E desenvolvendo aqui, dá para fazer? Dá para fazer, claro. Aqui a gente resolve o parêntese, que vai dar 6. E aí temos aqui em cima, que vai dar 6 também. E aqui, fazendo a multiplicação de 6 por ele 6 vezes, vai dar um total de 46.656. Mas o que interessaria para nós é apenas o que nós temos aqui na letra A, um número de maneiras diferentes que o garçom poderia distribuir os pedidos entre os fregueses. Beleza, né? Muito bom esse tipo de questão aqui, cara. Bem interessante. E, obviamente, o que nós temos aqui é um exercício envolvendo fatorial, na qual a gente multiplica os números naturais consecutivos, né? Isso é muito comum na análise combinatória, tá bom? Então, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui que eu quero ajudar vocês. E espero vocês numa próxima oportunidade. Paz.